Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 4, que tem como título Deus é triuno. A doutrina da Trindade está fundamentada na Bíblia. Há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Cremos nessa verdade pela fé, pois é um mistério que foge à compreensão humana. Certa vez, Agostinho de Hipona, um dos homens mais intelectuais do século IV, V, depois de passar horas a fio meditando na doutrina da Trindade, sem chegar a um entendimento racional, frustrado, decidiu caminhar à beira-mar para esfriar um pouco a mente. E caminhando, ele viu uma criança que havia cavado um pequeno buraco na areia e corria em direção ao mar, enchia a concha das mãos com água e jogava dentro do buraco. A criança fez isso repetidamente. Agostinho, curioso, se aproximou do menino e perguntou: "O que estás a fazer?" O menino respondeu: "Eu vou secar o mar." Agostinho percebeu que ali havia um misto de inocência e ignorância. Como é que pode essa criança acreditar nesse absurdo? Ela é capaz de secar o mar? E mais ainda, como pode ela crer que a imensidão do mar caberia nesse pequeno buraquinho? Quando ele ponderou a respeito dessa questão, Deus lhe falou ao coração dizendo: "Como pode tu, sendo humano, homem limitado, querer compreender de forma perfeita todos os meus mistérios? Nem na eternidade conheceremos Deus em sua plenitude. Passaremos a eternidade conhecendo o Deus infinito." Repito, a doutrina da Trindade é um mistério que foge à compreensão humana, mas está fundamentada pelas Escrituras e nela cremos pela fé. Os nossos objetivos específicos, olha que introdução maravilhosa, não é? São, em primeiro lugar, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, está na Bíblia. Em segundo lugar, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. Por fim, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Direto ao assunto, o nosso texto áureo diz: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Mateus capítulo 28, versículo 19. Aqui nós temos a fórmula batismal, nós temos o imperativo direcionado à igreja, e este texto, diga-se de passagem, é um texto trinitário. Por que é um texto trinitário? Porque as três pessoas da Trindade aparecem aqui claramente: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três pessoas, não é, que ora se apresenta como Pai, ora se apresenta como Filho, ora se apresenta como Espírito Santo. Não. São três pessoas distintas e elas estão aqui no texto bíblico. Há uma passagem correlata que está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 em algumas traduções e versículo 14 em outras, como é o caso da NVI. E ela diz o seguinte: a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Novamente, mais um texto trinitário onde as três pessoas da Trindade aparecem. E aqui já é importante esclarecer que Deus não é uma única pessoa, com o Pai sendo uma pessoa, Jesus sendo uma criação e o Espírito Santo sendo uma força de Deus, como acreditam as testemunhas de Jeová. Nem é uma pessoa que adquiriu três formas consecutivas, ou seja, o Pai se tornou Filho, depois se tornou o Espírito Santo, como acreditam os unicistas, que é a doutrina que vamos focalizar aqui, a doutrina herética, diga-se de passagem, que vamos focalizar aqui e combater. Tampouco a Trindade é uma associação de três deuses separados, como acredita o mormonismo. O quadro a seguir, que estará reproduzido aqui em tela, ajudará você a entender como a doutrina da Trindade se originou das Escrituras. Preste atenção. O Pai é Deus.
mas ele não é o Filho. O Filho é Deus, mas ele não é nem o Pai e nem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas ele não é o Filho e não é o Pai. Está aqui, de forma muito clara, a doutrina da Trindade. A verdade prática diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Essa afirmação da verdade prática reflete a doutrina bíblica revelada nas Escrituras e o ensino ortodoxo defendido ao longo da história da Igreja. A doutrina da Trindade sempre foi associada ao conservadorismo, à ortodoxia bíblica. A nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus aqui no Brasil, escrita em 2017 por Ezequiel Soares e alguns colaboradores, na sua página 39 nos diz: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza. Então aqui é uma rejeição à questão do unicismo. Ele é indivisível em natureza e subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. As Escrituras, continua Ezequias, as Escrituras sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, um só Deus em essência, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é triuno. A palavra triuno, ela é uma palavra mais adequada para essa doutrina do que trindade, né? Deus é triuno. E vamos aqui dissecar esse termo, né? Vamos entender o que significa triuno. Triuno. Vamos lá. Uno enfatiza a unicidade de Deus, que é único em sua essência. Deus é um só. Trino refere-se à diversidade de pessoas dentro da unidade de Deus. Deus é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, três pessoas. Triuno. Aí vem o termo, né? Combina o conceito de uno e trino, afirmando que Deus é um em essência, mas três pessoas distintas. Portanto, triuno é o termo mais adequado que resume a doutrina cristã da Trindade. Irmão Murilo, até então aí, deu para entender o conceito, mas não dá para digerir essa verdade. Parece algo que não dá para explicar. E de fato, irmão, não dá para explicar porque é uma realidade espiritual, é uma realidade do ser de Deus. Aí uma vez eu conversava com uma testemunha de Jeová e ela dizia o seguinte, né? Entre outras coisas que essa pessoa diz, né? Essa questão, vocês são politeístas. Politeístas são eles que creem em um Deus todo-poderoso e um Deus poderoso, né? Em um Deus com D minúsculo. Então, politeístas são eles que creem em mais de um Deus. Nós não, nós cremos em um único Deus. Mas ele disse o seguinte: não dá para explicar racionalmente essa doutrina. Eu disse: eu sei que não dá. Eu sei que não dá. Nós cremos pela fé porque está na Bíblia. Aí eu perguntei a ele o seguinte: mas vem cá, você crê que Jeová é eterno? Ah, eu creio, Jeová é eterno. A Bíblia diz que ele é eterno. Pois bem, deixa eu lhe fazer uma pergunta: como é que você explica a eternidade de Deus? Ah, Deus não teve começo, Deus não terá fim. Certo, mas racionalmente, como é que se explica algo que nunca teve começo? Como é que se explica algo que nunca terá fim? Dá para explicar isso racionalmente? Não dá. Então é uma verdade que você não sabe explicar, mas você vê que está nas Escrituras e crê pela fé. Da mesma forma é a doutrina da Trindade. Então aquilo encerrou a conversa, eles foram embora e não visitaram mais aqui não. Eu aguardo mais uma visita, né? Mas não vieram mais não. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos expor os pontos e subpontos desta lição.
Eu quero convidar os meus irmãos do YouTube a curtir, comentar e compartilhar. Tem sido uma bênção a ação de vocês aqui. Já chegamos a 20 mil visualizações semanais, mas queremos progredir. Queremos chegar a 30, 50, 100 mil visualizações aqui no Abrajaula. Mas para que isso aconteça, eu preciso da ajuda de vocês. Quando os irmãos curtem, comentam e compartilham, o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas conhecem o canal Abra a Jaula. Em forma de gratidão e reciprocidade, vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre faço, o subsídio que estou utilizando aqui, são mais ou menos 10 páginas, que dá muito trabalho de organizar para você fazer o download gratuito. Vai abençoar a sua vida esse material. Meus irmãos da ferramenta EBD, abraço mais que especial a todos vocês. Façam uso de tudo que está na plataforma da ferramenta. Olhe, meus irmãos do YouTube, quem faz parte da ferramenta EBD recebe material exclusivo, slide profissional, motion, imagens trabalhadas, locução profissional, cursos de capacitação voltados à escola dominical, recebem ali um acompanhamento, um suporte. Então, ferramenta EBD é bênção. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você conhecer a plataforma da ferramenta. Isto é, se você é um professor que quer dinamizar as suas aulas, ver a sua escola dominical crescer e ministrar um conteúdo com excelência, a escola dominical, a ferramenta EBD é o lugar certo para você. Vamos lá. Ponto 1 diz: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Eu vou ser bem explicativo aqui, posso diminuir o meu ritmo, ser mais devagar para você sair daqui entendendo a doutrina da Trindade. Irmão Murilo, em classe, qual é o ponto mais importante? Explicar a doutrina da Trindade. Ainda que o pessoal não decore termos, né, como sabelianismo, modalismo, unicismo, história da igreja, quem foi fulano, quem foi beltrano, ainda que sua classe não consiga absorver isso, a classe que os alunos vão estar afiados, sabendo história da igreja, sabendo os termos técnicos, sabendo tudo. Mas há classes mais simples, então eu falo aqui para todas as pessoas. E o conselho que eu dou é: foque na doutrina, para que a pessoa saia da classe sabendo a doutrina. E nesta aula aqui, a doutrina em evidência é a doutrina da Trindade. Apresente os fundamentos bíblicos dessa verdade elementar da fé cristã. Subponto 1 nos diz: a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Uma fé monoteísta em um único Deus é uma expressão do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo. A lição diz: as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há diferença em Deus. No Antigo Testamento ele se manifestou de uma forma e no Novo Testamento esse Deus que se manifestou no Antigo encarnou e depois ele apareceu novamente como o Espírito Santo. Não é um Deus só. Agora nós entendemos que nós cremos na doutrina da Trindade. E crer na doutrina da Trindade nos diferencia de todas as demais religiões, inclusive do judaísmo. O judaísmo não crê na doutrina da Trindade. Nós cremos na doutrina da Trindade como cristãos. E nós vamos abordar essa doutrina de forma bíblica em 3 pontos: a unidade de Deus, a deidade das 3 pessoas e a doutrina da Trindade. Seguindo essa lógica, a gente vai perceber o fio condutor que liga Antigo e Novo Testamento e revela essa doutrina. Irmão Murilo, mas o nome Trindade, ou o termo doutrina da Trindade, não aparece na Bíblia. A palavra também encarnação, doutrina da encarnação, escatologia, e esse tipo de coisa também não aparece na Bíblia. Não é porque o termo técnico, o termo que define não aparece nas Escrituras, que a doutrina não está lá. A doutrina, sim, está revelada na Bíblia. E essa forma de seguir aqui o pensamento bíblico, unidade, deidade e trindade, vai deixar essa doutrina bem clara, tanto para você, professor, como para os seus alunos em classe. Primeiro, vamos olhar para a unidade de Deus. A Bíblia fala sobre a unidade de Deus. Ela ensina claramente que Deus é um. A fé monoteísta, isto é, em um único Deus, dos antigos hebreus está fortemente fundamentada em passagens como a Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, quando se declara: o Senhor nosso Deus é
o único Deus ou o único Senhor. Não há outro Deus, não há dois deuses, há um único Deus, um único Senhor. Essa unidade, ela é reafirmada ao longo das Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E nós temos Tiago, capítulo 2, versículo 19, existe um só Deus. Temos 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6, onde Paulo exclui a idolatria e reforça que só existe um Deus. Então nós somos monoteístas. Temos uma fé em um único Deus. Há uma unidade em Deus. Deus é único. Mas, quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que 3 pessoas recebem não só o nome, não só são tratadas como Deus, mas também se apresentam com atributos de Deus. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto à divindade, à deidade do Pai, não há discussão. O Pai é Deus. Todos creem nisso. Agora, a divindade do Filho e do Espírito Santo é questionada. Mas, no entanto, embora seja questionada, a divindade do Filho e do Espírito Santo está bem clara dentro das Escrituras. Por exemplo, quando a gente fala que Jesus... Olha que coisa tremenda, não é? Quando a gente diz que Jesus é Deus, nós nos reportamos aqui, inevitavelmente, a João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas duas últimas expressões aqui do versículo é uma coisa assim que foge realmente da compreensão humana. Como é que ele estava com alguém e ele era esse alguém? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então ele estava com Deus, ele é Deus. Aqui nós temos um texto que revela 2 pessoas da Trindade. Jesus é uma pessoa distinta de Deus, mas ele é Deus, nós cremos em um único Deus. Nós temos texto como Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, que diz que ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, quando a expressão subsistindo aparece aqui, ela tem um sentido de características que revelam quem a pessoa é. Então ele é Deus. O escritor aos Hebreus o chama de Deus. Ele é superior aos anjos, ele é superior à lei, ele é superior a Moisés. Nós temos também aqui, dentro das atividades do ministério de Jesus, ações que revelam a sua divindade. Ele se declarou filho de Deus, portanto, tendo a mesma essência. Portanto, procedendo do Pai, tendo a mesma natureza. Jesus perdoou pecados e perdoar pecados é uma prerrogativa divina. Eu não posso perdoar o pecado de uma outra pessoa. Só quem faz isso é Deus, porque todo pecado, primeiramente, é cometido diante de Deus. Por exemplo, se alguém peca contra mim, eu tenho a obrigação de perdoar. Eu perdoo essa pessoa. Mas se essa pessoa peca contra outro, pecou contra um terceiro, como é que eu vou perdoar um pecado que não foi cometido contra mim? Aí Jesus vai lá e perdoa pecados. Como é que ele perdoa pecados de um terceiro? Se ele fosse só um homem, ele é Deus. Os judeus entendiam que perdoar pecado é uma prerrogativa divina. Então, Jesus, ele em seu ministério considerava seus, não é? O reino, os escolhidos de Deus, ele tratava isso como propriedade sua. Né? Os anjos de Deus como se fossem seus. Nós temos vários textos aqui no subsídio. Eu poderia passar horas a fio aqui falando sobre a divindade de Jesus, mas isso vai ser assunto para mais à frente. Não é? Vamos ter uma lição falando sobre o Filho ser igual ao Pai. Nós vamos ter uma lição que trata sobre isso. O Espírito Santo é Deus. Ele é identificado como Deus em passagens como Atos capítulo de número 5, versículo 3 ao 4, onde mentir ao Espírito Santo é equiparado a mentir a Deus. Passagens que tratam sobre o nascimento de Jesus, não é? A sombra do onipotente, uma referência a Deus te cobrirá. Por quem foi que Jesus foi gerado no ventre de Maria? Se não foi pelo poder do Espírito. Então a sombra do onipotente se refere a uma ação ali naquela ocasião do Espírito Santo. Nós temos vários outros textos que revelam não só a divindade, mas a pessoalidade do Espírito. Ele se entristece. A gente não pode mentir para ele. Ele tem vontade, ele distribui os dons da forma que quer, do jeito que quer. Então,
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos ali a unidade de Deus, mas percebemos que as Escrituras tratam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. Aí o que é que surge disso aí? A doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade entende a partir dos textos bíblicos que falam da unidade de Deus e da sua diversidade em pessoa, né? Os textos, a doutrina da Trindade harmoniza esse texto, harmoniza essas verdades e entende que há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Aí chega o subponto 2, que diz evidências no Antigo Testamento. Preste atenção. Olha só, a lição diz: Antigo Testamento. No Antigo Testamento há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Embora a doutrina ela não seja tão clara no Antigo Testamento como é no Novo, nós temos aqui muitas pistas que apontam para essa verdade. Por exemplo, o nome Elohim é a palavra hebraica que normalmente é traduzida em nossas Bíblias como Deus. Essa palavra hebraica está no plural, bem como todos os pronomes que a acompanham. Alguém vai dizer, é um plural majestático, coisa dessa natureza, completude, tal. Mas eu acho que isso não vem ao caso aqui. Eu entendo que quando esse nome aparece e os seus pronomes no plural, como Moisés dizia, desçamos, vejamos, façamos, entre outros, era porque mais de uma pessoa estava sendo envolvida no ato. Então, no Antigo Testamento, isso leva os teólogos a afirmar, quando essa situação acontece, né, esses plurais acontecem, levam os teólogos a afirmar uma evidência da doutrina da Trindade. Há também o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é distinto de Deus, mas também é identificado como o próprio Deus. Ele aparece em Gênesis 16, ele faz promessas e claramente o anjo do Senhor não era qualquer um. Como, por exemplo, o anjo ele aparece a Jacó e assim se identifica dizendo: eu sou o Deus de Betel. Então esse anjo do Senhor se identifica como Deus. Dentro da teologia, há uma matéria, né, que estuda aqui o anjo do Senhor e diz que isso é uma teofania. É uma aparição do Cristo pré-encarnado. É uma aparição do Cristo pré-encarnado, uma teofania. Isso é interessante. E mais curioso ainda é que as aparições do anjo do Senhor, elas findam quando o Filho encarna. Depois da encarnação, a gente não vê mais a aparição do anjo do Senhor. No Novo Testamento aparece anjos, não é? Aparece anjos lá no túmulo do Senhor, aparece anjos em outras ocasiões, mas o anjo do Senhor não. Isso é interessante também. Nós temos ainda o papel do Espírito Santo. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aqui, a partir de uma compreensão de outros textos bíblicos, como o Salmo 33, que é uma reflexão a respeito da criação, e outras passagens, como Isaías 63, Salmo 104, nós temos aqui uma evidência de que o Espírito ele é um dos agentes ativos na criação. Então nós temos pistas no Antigo Testamento que fundamentam a doutrina da Trindade. Olhando para o Novo Testamento, subponto 3, revelada no Novo Testamento, é o que diz esse subponto. A lição nos diz, a base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor no Novo Testamento, a começar pela grande comissão, Mateus 28:19, já lemos aqui, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 4 e 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja, na obra da salvação, e aqui tem os textos bíblicos, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Então, nós temos uma abundância de versículos bíblicos dentro do Novo Testamento. Por exemplo, uma das mais claras está em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O Filho está sendo batizado. Jesus vai descer as águas pelo ministério de João Batista. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Não é que o Espírito Santo é uma pomba, pelo amor de Deus, não é? Em uma sala de discipulado me fizeram essa pergunta. O Espírito Santo é uma pomba? Não, o Espírito Santo é Deus. Ele desceu ali, forma corpórea, todo um simbolismo ali.
não é? Então, nós temos a pessoa do Filho, temos a pessoa do Espírito e nós temos também o Pai falando dos céus. Então, há uma distinção pessoal no ser divino. Há também a questão de igualdades de atributos divinos entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles compartilham atributos que são incomunicáveis. O que é um atributo incomunicável? É uma qualidade que pertence exclusivamente a Deus. Homem nenhum tem essas qualidades e também nenhum ser angelical, seja anjos de Deus ou sejam demônios, tem essas qualidades, como onipotência, onipresença, soberania e eternidade. Eles, as pessoas da Trindade, compartilham esses atributos incomunicáveis. Temos aqui também no subsídio alguns textos que comprovam isso. E, além do mais, temos o papel de cada pessoa na economia da salvação. Por exemplo, nós temos o Pai enviando, nós temos o Filho vindo, executando a obra da salvação, e nós temos o Espírito Santo aplicando esta obra nos nossos dias. Então o Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Vários textos descrevem essa dinâmica da Trindade. E eu acrescentei aqui neste ponto 1 mais um subponto. Eu acrescentei aqui para poder seguir essa lógica, não é? Mostrar a questão da unidade, a divindade das três pessoas, a doutrina da Trindade. Provas no Antigo Testamento, provas no Novo Testamento e o reconhecimento por meio dos pais da Igreja. E eu deixei aqui alguns textos, como o de Clemente de Roma, deixei um texto aqui, uma oração de Policarpo e deixei também aqui o texto que foi elaborado em 325 no Credo de Nicéia, em resposta à heresia ariana. Uma crença na doutrina da Trindade, uma crença na triunidade de Deus. Deixei esses textos para você conferir, porque logo imediatamente depois dos apóstolos, essa crença permaneceu viva e os pais da igreja a abraçaram. Vamos progredir. Ponto de número 2 vai falar sobre as heresias contra a doutrina da Trindade. E aqui o pastor Ezequiel Soares quis destacar foi justamente o unicismo. Nós poderíamos aqui citar doutrinas como o arianismo, doutrinas que negam a divindade de Jesus, o subordinacionismo também, várias outras doutrinas que, de certa forma, tentam atacar ou solapar a doutrina da Trindade, mas vamos focar somente no unicismo. A lição diz no subponto 1, unicismo. São duas as principais heresias, não são só duas, aqui ele está falando duas principais, heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, ele está aqui agora delimitando onde ele vai trabalhar, onde ele vai focar. Trataremos do unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas ou pais desta heresia são Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho nem do Espírito, mas nega a Trindade, pois confunde as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa e não três distintas em uma só divindade. Ou seja, é por isso que há unicismo. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Eu não estou falando aqui, é um só Deus, nós estamos dizendo que são a mesma pessoa. Uma hora ele se revela como Pai, uma hora ele se revela como Filho e uma hora ele se revela como o Espírito Santo. Isso aqui é a doutrina do unicismo, não é a doutrina bíblica ortodoxa. O unicismo, na atualidade, se refere a uma divisão bem específica dentro das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, cuja doutrina é um desvio teológico no que diz respeito à Santíssima Trindade e à soteriologia. Por que o Ezequiel Soares ele vai lidar propriamente com o unicismo? Porque dentro da Assembleia de Deus, com mais força nos Estados Unidos, há um racha. Há um racha. Há uma grande parte que acredita no unicismo e acha que a doutrina da Trindade é uma invenção de homens. Mas preste atenção,
não é? Aqui no Brasil, nós também temos muitas seitas, muitas igrejas que defendem o unicismo. E eu vou citá-las aqui. Você conhece certamente aqui algumas. No local onde eu moro, essas igrejas elas não existem. Talvez aí na sua região, nas capitais, ou na São Paulo, Rio, na região sul, os irmãos conheçam isso aqui com mais propriedade. Por exemplo, os principais movimentos unicistas no Brasil são Igreja Voz da Verdade, do conjunto de mesmo nome, a Igreja Voz da Verdade, o Tabernáculo da Fé, a Igreja Local, o Movimento Árvore da Vida e as Testemunhas de Yeshua. São alguns movimentos que defendem o unicismo aqui no Brasil. Nós temos aí a questão, né, de se chamar modalismo, porque ensinava que as três pessoas da Divina Trindade se manifestavam em três modos diferentes, né? Por isso chama modalismo, três modos diferentes eles se manifestam, falamos sobre isso. O termo sabelianismo vem do bispo Sabélio, que foi um dos principais expoentes dessa doutrina, e aí por diante. Então, tendo feito isso aqui, tendo mostrado quais são os movimentos que defendem o unicismo aqui no Brasil, vamos progredir. A verdade bíblica. Preste atenção. Olha como esse subponto é importante. Ele diz o seguinte: ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção entre as três pessoas da Trindade. Salta à vista a distinção entre as três pessoas da Trindade. A doutrina unicista, ela vem a partir de uma leitura forçada das Escrituras, uma leitura pinçada, uma leitura, eu vou usar um termo aqui, é uma exegese Thundercat, visão além do alcance, como disse o pastor César Cavalcante em um debate contra um unicista famoso. Então vamos aos fatos. Não é? Não dá para chegar a uma conclusão unicista a partir da leitura da Bíblia. Por quê? Se a gente perguntar quem foi que morreu na cruz, o pai ou o filho? Não, foi o filho. Tá certo, mas o filho estava pagando a redenção a quem? Porque a redenção foi um preço pago. Foi um preço pago, resgate. Mas foi pago a quem? Não foi pago a Satanás. O preço não foi pago a Satanás, o preço foi pago ao Pai, porque quem perdoa não é Satanás, quem perdoa é o Pai. E aí? Para que Deus usaria máscaras? Qual o propósito na manifestação de Deus com três máscaras? Uma hora ele é o Filho, uma hora é o Pai, uma hora é o Espírito. Vamos lá. O conceito modalista deixa totalmente abolida a obra mediadora entre Deus e os homens. Jesus é o nosso mediador, não é? Ele é quem faz essa mediação entre os homens e Deus. Então, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, ele está fazendo mediação para quem? Para ele mesmo? Está entendendo? Vamos lá. Os sabelianos não possuem salvação, pois não reconhecem o Pai e o Filho. João 17:3. Então, isso aqui é uma coisa complicada, né? Quem não reconhece o Pai e o Filho é só você ler João 17:3. Não tem salvação. Eu vou ler aqui esse texto, João 17:3, para mais na frente você entender a gravidade de apoiar pessoas, de seguir pessoas, de ouvir pessoas, de cantar música de pessoas que creem nesse movimento, não é? Olha o que diz aí João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Duas pessoas diferentes. É um perigo. Se o Filho é o Pai, ele orou para si mesmo. Você vê? Se o Filho é o Pai, eu vou ler aqui o texto de João 17:1. Se o Filho é o Pai ou se o Pai é o Filho, para quem é que ele está orando aqui? João 17:1 diz assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos para o céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica até o Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Duas pessoas diferentes. Ele podia dizer assim: Jesus olhou para os céus e orou para ele mesmo, dizendo: chegou a hora, glorifica a mim mesmo, para que também eu, o Filho, glorifique a mim mesmo. É um absurdo.
Ó, vamos lá. Quem falou do céu quando Jesus foi batizado? Quem foi que falou do céu quando Jesus estava sendo batizado? Se o Pai é o Filho, então o céu ficou vazio por um certo período de tempo. Quem era que estava lá se Deus estava aqui? Se o Pai é o Filho, quem Estevão viu assentado no céu ao lado de Deus? Então, meus irmãos, não dá para crer no unicismo. Não dá para crer no unicismo. Ou seja, não é um mero jogo de palavras. Eles dizem assim, Deus é Jesus. A gente crê que Jesus é Deus, mas eles dizem Deus é Jesus. Isso não é um mero jogo de palavras. O unicismo, a única pessoa... Lendo a Bíblia, não dá para digerir essa doutrina. Vamos para o ponto 3. Já? Eu já falei um bocado aqui já, ó. Estou empolgado. Vamos lá. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Aí nós temos aí o subponto 1 que diz o problema. A lição nos fala, na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas propagam esse desvio doutrinário sobre Deus. Um dos mais conhecidos aqui, eu vou falar aqui bem rasgado, né? Um dos mais conhecidos aqui é o Voz da Verdade. Todo mundo conhece aquela música, né? Não há ferrolhos, nem pó. Então todo mundo conhece essa música, né? A gente, inclusive, canta ela em nossas igrejas. Mas o pastor Ezequiel Soares, e um manifesto do Conselho de Apologética da CPAD, nos orienta a não ouvir e nem convidar pessoas que creem no unicismo para cantarem ou pregarem em nossas igrejas. Nós devemos ter cuidado, é uma heresia. É uma heresia. E a gente precisa cuidar para que isso para que essas pessoas não tenham voz em nossos púlpitos. Olha, irmãos, o Eliseu Rodrigues disse uma vez em uma pregação, uma coisa que é uma verdade, a igreja merece o pregador que convida. A igreja merece o pregador que convida. Então a gente deve ser criterioso com as pessoas que a gente convida e com as músicas que a gente escuta. Porque, às vezes, as músicas elas são meios de propagar heresias, assim como são meios de propagar doutrina. Nós temos o nosso inário, tá aqui, a harpa cristã. O inário, a harpa cristã, ela foi um dos meios utilizado pelos fundadores da Assembleia de Deus para propagar e difundir a doutrina pentecostal. Da mesma forma acontece com seitas heréticas. Suas músicas refletem uma teologia defeituosa e a gente precisa cuidar para não ser influenciado por tais. Ainda que a música não tenha nenhum vestígio de heresia, porque os hereges não falam heresia todos os momentos, esse é o perigo do herege. O herege às vezes fala muita verdade, né? O herege às vezes prega muitas coisas que são verdade, mas ainda que não haja uma heresia, uma coisa dessa natureza na música de um herege, a gente precisa tomar muito cuidado, para que por meio da música a gente não se identifique com um pouco, esteja ouvindo, compartilhando das mesmas crenças dessas pessoas. É só um cuidado. Mas, irmão, mas isso aqui eu sei diferenciar, eu posso escutar porque eu sei. Mas nem todo mundo tem maturidade. Nem todo mundo tem discernimento. Então a gente precisa ter esse certo cuidado. Isso aqui é um cuidado. Não é que eu não vou ser radical ao ponto de dizer assim, não escutem mais a música Não Há Ferrolhos. Não escute mais isso aí. Não vou ser radical ao ponto de dizer isso. Mas aqui acende uma luz de alerta. Por quê? Não é? Porque tem gente que vai dizer assim, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí não é um problema tão grave, não. Ora, irmãos, crer no unicismo é uma heresia. E quando eu digo que isso não é um problema tão grave, eu estou dizendo que o espírito da verdade não se preocupa tanto assim com a verdade, não. Porque está ali um camarada negando uma doutrina bíblica, uma doutrina ortodoxa, uma doutrina que é um pilar do cristianismo, e eu dizer assim, isso não é uma coisa tão grave, não. Está ali o camarada contradizendo as escrituras, pregando outro evangelho, e eu dizer, isso aqui não é uma coisa tão grave, não. Então, cuidado, alerta. Uma reflexão bíblica. Aqui é uma coisa também interessante. Olha que ponto interessante aqui, polêmico, não é?
O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente ela vai germinar. Ah, irmão Murilo, fulano de tal, né, tem um cantor muito conhecido aqui no Nordeste, que quando prega e canta, multidões aceitam Jesus. Mas o caráter desse cantor é muito duvidoso. Tem um passado muito sujo, muito manchado. E as pessoas dizem, como é que pode? Deus não está com esse homem, está vindo aí ele pregando, está vindo ele fazendo isso. Eu não vou entrar aqui em questões de dizer se ele está condenado, isso não me cabe, isso é entre ele e Deus. Não é? Mas às vezes as pessoas dizem assim, como é que pode fulano de tal ser tão desmantelado, tão pecador, está em adultério, está fazendo isso e aquilo outro, e quando pregar as pessoas se converterem? Lembre de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, 22, 23 e 24. Em teu nome, Senhor, nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome realizamos sinais e maravilhas, mas essas pessoas ouviram do Senhor, ou ouvirão do seu Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra é maior do que o mensageiro. Não é porque o mensageiro está sujo, imundo e em pecado que a palavra se torna mentira na boca dele. A palavra é maior do que o mensageiro. Eu me recordo de um irmão que contou que teve uma vez uma visão, não é? Ele teve um sonho e ele viu um boi morto no meio de um riacho. O boi vinha, aliás, a água vinha, o boi estava morto com a boca aberta no meio do riacho. E a água vinha correndo cristalina, passava pela boca do boi, saía, não é? Atravessava todo o boi e saía cristalina do mesmo jeito. A impureza do boi não contaminava a água. Aí ele contou esse sonho para alguém e alguém usado por Deus lhe deu a interpretação. Esse boi morto é você, pregador da palavra. A palavra vem, passa por ti, sai cristalina porque a mensagem é maior do que ti. Você vê milagre, você vê pessoas aceitando Jesus, mas você está morto. A palavra é maior do que o mensageiro. Ok? Agora, sabendo que a palavra é maior do que o mensageiro, isso não quer dizer que a gente não vai ter cuidado, né, ao ouvir essas pessoas de caráter duvidoso, principalmente gente associada a seitas heréticas. Muito cuidado com isso aqui, tá certo? Vamos lá. Subponto 3. A posição oficial. A lição diz: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo, vale a pena ler, e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem um posicionamento contra essa heresia. Apenas a título de complemento, eu alistei aqui 19 erros comuns às heresias antitrinitarianas, incluindo o unicismo. 19 erros comuns. Eu extraí isso aqui lá do site CACP, que é um dos maiores sites de apologética aqui no Brasil. E nós temos aqui 19 pontos. Eu vou ler apenas alguns. Por exemplo, erros comuns às heresias antitrinitarianas. Elas alegam que a doutrina da Trindade ensina a existência de 3 deuses. Mentira! Um só Deus, 3 pessoas. Segundo, elas presumem que um ser tem de existir sempre em uma pessoa, até mesmo no caso de Deus. Isso aqui é novamente tentar explicar um mistério de Deus através da racionalidade humana. Terceiro, elas alegam que a doutrina da Trindade ensina que as 3 pessoas são 3 partes de Deus. Isso aqui é modalismo, né? Uma hora aparece de uma forma, outra aparece de outra. Também não cremos nisso. Temos aí 19. Você vai ler aí e vai levar isso para a sua classe. Vamos concluir. Concluindo, a doutrina da Trindade é bíblica. Gênesis 1, 26, Números 6, versículo 24 ao 26, Mateus 28, 19, Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 6, 2 Coríntios 13, 13 e aí por diante. Segundo, não somos politeístas, já que cremos num único Deus e não aceitamos nenhuma divindade inferior, superior ou além de Deus. Terceiro, não somos idólatras, já que não temos nenhum outro Deus diante do
único Deus. E não aceitamos nenhuma forma de paganismo, certo? Cremos na doutrina bíblica da Trindade. E aí, alguma dúvida, algum questionamento a respeito deste assunto? Os irmãos da Ferramenta EBD, coloquem aí na plataforma da Ferramenta. Eu e o presbítero Herbert, que faz parte do suporte, estaremos atentos para responder os nossos irmãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e pedimos a tua iluminação para a explicação deste assunto, Senhor, que para muitos é difícil. É um assunto complicado, mas é um assunto que está nas Escrituras, é uma verdade elementar e fundamental ao cristianismo. Portanto, devemos expô-la, devemos pregá-la e devemos defendê-la. Nos ajude a trazer uma aula edificante, ajude cada professor a edificar os seus alunos por intermédio da verdade. É o que te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a você, professor, um final de semana abençoado. E não se esqueça, abra a jaula!